Sócrates, num dos diálogos mais interessantes registrados por Platão, denominado Fédon, promove uma análise acurada acerca da alma, da imortalidade da alma. Obra escrita no pensamento central de Platão, ela reproduz um diálogo ocorrido sem a presença daquele que para a posteridade nos legou tal conhecimento. A narrativa, como nos informam os que se debruçam sobre tal obra, tem por palco a prisão, local onde Sócrates aguardava, no pôr do sol, o cumprimento da sentença a que fora condenado pelos 12, a partir de um júri formado por 501 cidadãos da cidade em que ele morava. Fora acusado de praticar 3 graves infrações: subverter a juventude com a sua filosofia, não acreditar nos deuses da cidade e fazer com que os seus seguidores assim também agissem. 5 são as personagens que estão nesse diálogo: Críton, Fédon, que acaba depois dando a Platão a narrativa do que aconteceu, Símias, Cebes e um outro que Fédon diz não se recordar o nome. O assunto era a imortalidade da alma. A questão não é nova para os homens. O próprio Platão, como registra o professor Silva Santos na análise que desenvolve acerca do Fédon, aproveita e registra que Sócrates o fazia, um conhecimento antigo, um conhecimento recuado. Homero, aquele ao qual eles se reportam, mas para contraditá-lo, acreditava que o homem verdadeiro é o corpo e apenas e tão somente no instante da sua morte, como que uma fumaça, algo que ajudava a manter o movimento do corpo, se esvaecia, desaparecia. A esta criação que os gregos registraram com o nome de psique, outros pensadores vieram atribuir contornos cada vez mais nítidos. E o estudo deste diálogo, que não temos condições de aqui desenvolver sem prejuízo do nosso estudo, certamente fará com que aqueles que por ele se interessarem constatem algumas das questões que iremos abordar. Tomaremos desse diálogo alguns pontos, porque vocês verão a razão pela qual aquelas entidades, Platão, Sócrates e outros pensadores do passado, fizeram questão, dia 18 de abril de 1857, ter seus nomes lançados na assinatura da apresentação do Livro dos Espíritos. A humanidade vem caminhando desde o orfismo, doutrina recuada no tempo,
tentando entender o que é o homem, de que se compõe, qual a sua essência, e se esta essência preexiste ao homem, se sobrevive à encarnação. A partir de reflexões assim, vamos ver no correr do tempo que a questão da dualidade corpo e alma ocupa um espaço sempre presente nas conjecturas daqueles que se dedicam a pensar, que se predispõem a aproveitar a sua existência para avançar. Na questão que envolve o diálogo, os seguidores de Sócrates estão estupefatos. Pela sentença dos 12, ele deveria ingerir a cicuta antes do pôr do sol e deveria fazê-lo sozinho, já que todas as outras formas pensadas ou propostas quando do julgamento para que ele fosse punido restaram recusadas. E ele, naquele instante, demonstra uma calma que os seus seguidores não entendem. O Senhor está prestes a morrer. O Senhor vai deixar de viver conosco. Isto não o perturba, e ele, mantendo a serenidade do espírito que sabe de onde vem e para onde vai, produz ensinamentos preciosíssimos. Aqueles que têm a oportunidade de dissecar tais ensinamentos vão entender o seguinte: não tenho razões para estar irritado, mas ao contrário, tenho a firme convicção de que depois da morte há alguma coisa, qualquer coisa, que de resto uma antiga tradição diz ser muito melhor. Diálogo que está no item 63C desta obra. No 64A, o homem que realmente consagrou sua vida à filosofia é senhor da legítima convicção no momento da morte. Possui esperança de ir encontrar para si, no além, excelentes bens quando estiver morto. Mas, se é assim, interroga um dos seus interlocutores, por que não se suicidar? Não, o suicídio é uma violência. Isto não é permitido, não pode ser aceito. O corpo é o cárcere da alma, mas não cabe a nós a libertação de nós mesmos. É uma impiedade para aqueles que desejam a morte buscarem eles mesmos esse benefício. Deveriam esperar que um benfeitor estranho o fizesse. Os deuses que nos têm sob sua guarda são os responsáveis exclusivamente por nos libertar. São eles que devem determinar o momento da libertação. E o momento para ele havia chegado. Ele discorre a partir daí acerca de quanto o corpo pode ser um obstáculo para o progresso da alma, dizendo-nos insistentemente que as atenções dos sentidos, o viver-se para os sentidos, atrapalha a evolução do ser espiritual
que a alma representa. O homem que vive para os prazeres sensoriais é um homem distante do processo da elevação. Daí porque a morte lhe será sempre um pesado encargo, porque não vê como se desvencilhar das coisas que lhe impressionam. Vive para comer, vive para a prática dos atos sexuais, vive para vestir-se, embelezar-se, e de tal forma está centrado no mundo que o momento da morte muitas vezes lhe traz um desespero. Mas o que é a morte? A morte é a libertação da alma daquele que, durante a existência, como registra o próprio Sócrates, foi aos poucos se preparando para voltar de onde havia procedido. No diálogo de número 82C, ele nos diz: os que não se separaram do corpo perfeitamente não podem se considerar puros. A ninguém é lícito chegar ao Hades, ao mundo inteligível, senão aquele que foi o amante do saber. Mas como demonstrar esta imortalidade da alma? O diálogo, então, trabalha a questão das provas. E das três, no conjunto das três, que nós poderíamos aqui aproveitar para discorrer, me parece o mais lúcido, aquele que contrapõe para nos mostrar que raciocinar é a melhor parte e é aquela que satisfaz e conduz ao progresso. Sócrates se vale de uma contraposição que, desde Heráclito, outro pensador venerável, era praticada, a questão da oposição dos contrários. Acompanhemos o seu raciocínio, porque as pessoas, diante de uma obra de filosofia, costumam fechar os olhos afastando-a e deixam com isto de obter informações que o mundo há mais de 2000 anos repassa. Preferem iludir-se em preceitos e preconceitos religiosos que, longe de libertarem, escravizam, que, longe de emanciparem, produzem homens, criaturas cada vez mais imaturas, acreditando que, sem cuidar do que é essencial, bastará que ao final de seus dias proclamem um arrependimento falso para serem guindadas a posições que não serão. Mas o homem não quer pensar, não quer refletir. Diz-nos o filósofo: o maior nasce do que antes era menor. É verdade. O mais forte nasce do que era mais fraco. Sim, é isso mesmo. O mais rápido vem daquele que antes era lento. Sim, o processo de aquecimento implica deixar o frio para o calor, e o resfriamento deixar o calor para o frio. Sim, exatamente isto, Sócrates. Acordar é um processo de passagem de estar dormindo, enquanto adormecer é o processo de passagem de estar desperto. É verdade. Pois bem, sorri ele. Aplicando este princípio aos contrários, vida e morte representam um duplo processo. É impensável, diz ele, que a lei geral que regula o devir faça exceção justamente à questão da morte.
se tudo mais representa a oposição dos contrários? O que se depreende é que a alma é imortal, e mais, ela permanece viva e ativa, seja no mundo terreno, seja no Hades. Os vivos nascem dos mortos e as almas continuam a existir em algum lugar ao qual retornam ciclicamente. Está lá no Fédon. Questão de número 84 do Livro dos Espíritos. 85, 86, 87. Mundo normal primitivo. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos, sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. O raciocínio para o qual o homem é chamado, o desenvolvimento de sua capacidade, que faz com que nós, espíritos, programemos as nossas reencarnações, buscando adquirir e solidificar o nosso conhecimento e dando provas de que nas regiões para onde nos dirigimos poderemos desempenhar tarefas relevantes na medida em que tivermos condições para tal, nos predispomos, sob a razoável capa do esquecimento de quem fomos outrora, de quem prejudicamos no passado, daqueles aos quais tanto ferimos, projetamos ou interferimos no projeto de uma nova reencarnação. Com que propósitos, meus amigos, não são os propósitos que muitas vezes nos movem. Os propósitos do Espírito são os daquele de quem está no mundo, sem confundir-se com o mundo. Porque que mundo é este? O mundo da transitoriedade. E que é o Espírito? O ser inteligente, aquele que avança, aquele que traz consigo a somatória do que já realizou e projeta na nova experiência adquirir valores, acumular saberes, dispensar-se na prática de tais valores, de tais saberes. Não é bem o que constatamos. Ainda imaturo, o espírito que encarna na terra é um espírito que precisa aos poucos ir colhendo informações, colhendo experiências, despertando para as primeiras, solidificando as últimas, de molde a dar contas das suas próprias atividades. Continuemos, porque as questões que estão dentro deste conjunto, todas elas nos falam de ideias que são ideias claras, na medida em que reproduzem para cada um de nós informações que de há muito a humanidade se preocupa em desenvolver, em entender, em apropriar-se. Qual dos dois? O mundo espírita ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, porque ele preexiste e sobrevive a tudo. O verdadeiro mundo, na questão de número 738, quando fala acerca dos flagelos destruidores, e Kardec está assim extremamente preocupado,
porque várias são as pessoas que não conseguem entender certas manifestações da natureza que acarretam desencarnações em massa, levam a que inúmeras outras criaturas abandonem as suas existências, porque não há como resistir a maremotos, a terremotos, a certas precipitações da chuva, a certas manifestações naturais, e os espíritos o tranquilizam, o asserenam. Você está olhando corpos. Mas nesses flagelos, diz Kardec, querendo colocar os espíritos contra a parede, não apenas os homens bons sucumbem, maus sucumbem, os bons também sucumbem. Isso é justo. Os espíritos 738A. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam um mundo real. Diante da destruição, a lição é clara. Diante das dores, a lição é clara. E neste processo emancipador do espírito, que na terra reencarna-se no corpo do homem, nós somos chamados a abrir a nossa visão, a olhar as coisas sob uma outra ótica. Os dias, os meses de sofrimento pelos quais todos nós invariavelmente passamos, nas dores de natureza fisiológica, nas dores de natureza espiritual. Temos que ter em mente, no primeiro momento, tais dores não nos foram impostas senão por nós mesmos. Esse é o primeiro ponto de maturação. Então vou reclamar, vou vociferar, bom, de nada adiantará. A dor persistirá. Então é necessário tirar lições. A primeira delas e mais importante, posso ter sido. É a primeira justificativa que nós damos, né? Será que fui eu? A gente já podia passar isso. Fui eu mesmo. Agora, eu não me lembro. É claro, a gente nunca se lembra das próprias faltas. Nós somos categóricos em apontar as faltas alheias, com data, hora e, se possível, com uma riqueza de detalhes que assusta. Quem já teve uma briga em casa sabe disso. Eu sei que aqui pouca gente experimentou isso em casa. Mas os que já experimentaram se lembram disso. O sujeito evoca coisas que assustam. E aí eu fico pensando nos materialistas que dizem que tudo está no corpo. Legal, mas as células se renovam. Como é que ele guardou essa riqueza de detalhes? No dia tanto de 1900 e tanto. Nossa, 1900, nós já estamos em 2012 e o camarada está falando de 1900 e olha, às vezes é o 1900 recuado. Eu me lembro quando você, a certa hora, era no final da tarde, chovia muito, chegou aqui, mas não é possível. Será que a ciência se equivocou? É óbvio que a ciência se equivoca. A ciência é feita de equívocos. Só os que não entendem é que continuam achando que a ciência é feita de acertos. A ciência é feita de erros. É um método científico. Ninguém leu René Descartes para entender que na repetição, na constância, no registro, nós vamos encontrando as saídas.
e as saídas são sempre precárias, porque outras virão e nos amadurecerão. Mas o sujeito se recorda daquilo e despeja, que a gente fica ali estupefato. Ele não se esqueceu e não vai se esquecer tão cedo, porque o processo de esquecimento pressupõe uma atitude das mais elevadas que o espírito não desenvolve, o perdão. E as pessoas não perdoam. Clamam para si perdões injustificados. A prova disto é imaginar que Deus, num simples abanar de mãos, numa simples gesticulação por um representante que ele não nomeou, se acha no direito de perdoar as faltas do que estão ali pedindo esse perdão. Ora, meus amigos, sejamos maduros. Toda falta exige expiação. E toda falta, depois de expiada, exige a reparação. É daí porque, se não encontramos nos dias presentes a justificativa para as nossas dores, certamente, como está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no passado, nas existências que momentaneamente não nos lembramos, está a causa das nossas aflições. E o que fazer? Voltar a ter aquela atitude, avançar. Mas eu não posso pedir a Deus que tire de mim isto? Pode. E eu serei atendido? Não sei. Teria que dar as respostas por algo, alguém, uma inteligência que eu ainda não consigo compreender em toda a sua relevância e importância. E por que haveria Deus de separar o meu caminho do caminho daqueles que estão junto comigo? Por que a minha dor seria eliminada e a daquele que transita comigo, às vezes na mesma casa, não? Porque o meu sofrimento seria diminuído, mas o sofrimento daquele que transita no mundo como eu não seria. Qual a razão? Isso foge à lógica. E todas as vezes que as questões fogem à lógica, o homem que pensa amadurece, avança, progride. Os espíritos continuam a nos elucidar, continuam a nos informar, porque Kardec quer saber de cada um deles se por certo o mundo corporal desaparecer ou nunca mesmo tivesse existido, o mundo espírita também não existiria. E os espíritos só não gargalham porque tem um trabalho muito sério. Meu amigo, o mundo físico não é necessário. Ele é uma bênção, uma oportunidade que todos temos de nos ajustarmos conosco mesmos. Pode ser que ele não se tornasse necessário, mas não nos cabe esse juízo, porque somos criaturas e não o Criador. E como criaturas, compete-nos aceitar esta realidade. Em 1800, os olhares para o céu, mercê os esforços do laboratório astronômico de Juvisy, na França, onde Camille Flammarion dedicava os seus anos, as pesquisas desenvolvidas em outros lugares na Europa estavam começando a descortinar o que hoje as sondas espaciais nos dão todos os dias, uma constância de relatos. Mundos físicos aparecem e desaparecem. Nós deles temos uma pálida notícia através da luminosidade que conseguimos captar. Mas os nossos estudos de matemática, em grandeza cada vez maior, nos fazem entender que o que vemos talvez já nem mais exista,
porque a viagem que a luz faz pelo espaço se dá numa velocidade tal que os mundos que hoje, sem compreender, admiramos, talvez sejam mundos que já não mais existam. Mas estamos falando de uma realidade precária. Quando as pessoas ficam atrás dessas comprovações precárias, querendo saber se a vida existe da mesma forma que a nossa, no planeta vizinho, na galáxia mais próxima, esquecendo-se dos limitadores de viagem interespaciais, exatamente pelo fator do tempo, da dificuldade, nós precisamos lucidamente voltar a esta questão. O mundo poderia deixar de existir, como deixará de existir, mas a realidade é a do mundo espírita, não a do mundo provisório. Pois estamos num mundo provisório. No mundo, segundo nos relata o Evangelho, curiosamente, as pessoas imaginam que o Evangelho, segundo o Espiritismo, trata às vezes de coisas que não vêm nos trazer esse progresso, esse avanço. Logo no início, no seu capítulo de número 3, ele vem exatamente nos mostrar a progressão dos mundos, o avanço. E no item 13, quando Kardec se dedica a imaginar este processo, eu cometi um pequeno erro, nos itens precedentes, o 13 é onde fecha, ele vai nos mostrar exatamente a existência de mundos que vão aos poucos evoluindo. Vai nos discorrer. Existem mundos primitivos. Depois deles, mundos de expiação e provas. Depois, mundos de regeneração. Mais adiante, mundos ditosos. Mais adiante, mundos celestes. Onde estamos? No mundo de expiação e provas. Numa simples passada de olhos. O que são os mundos primitivos? Destinados às primeiras encarnações da alma humana. O que são os mundos de expiação e provas? Aqueles onde domina o mal. Os mundos de regeneração, aqueles nos quais as almas ainda têm o que expiar, mas encontram mais forças para fazê-lo. O que são os mundos ditosos? Onde o bem sobrepuja o mal. E os mundos felizes? Aí é a habitação de espíritos que efetivamente vivem no bem. E só no bem tem a sua razão de existir. Olha a escala que a gente está. Olha o ponto que nós temos que levar em conta. Jesus, na abertura deste capítulo 3, tem o seu ensinamento reproduzido por Kardec. Kardec faz menção ao que está no capítulo 14 do Evangelho de João, quando nas despedidas, vejam vocês, nós vamos voltar a despedidas. Começamos falando delas, e não quero dizer que estou me despedindo, tá? Mas se também estiver me despedindo, faço sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de sofrimento, tá? A gente não pode falar daquilo que não experimenta, porque a gente rapidamente cai em contradição. Se tiver que despedir, até breve. Mas está Jesus se despedindo dos apóstolos, e eles estão tristes. Imagina o mestre dizendo que vai ser entregue. Mas por quem? Por um de nós. Como? Que o vosso coração
não se perturbe. Aderis a Elohim, aderis também a mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, porque vou preparar-vos um lugar. E quando eu for preparar-vos um lugar, voltarei novamente para vos levar para perto de mim, para que lá onde eu estiver, estejais também vós. De novo, o ensinamento da realidade que nunca acaba. Da realidade que fez com que Jesus afirmasse, diante daquele momento grave em que estava envolvido: meu reino não é daqui. As coisas que defendo não são transitórias assim. Como a querer nos abrir a mente. Percebam há quanto tempo, antes de Sócrates, pós-Sócrates, com Jesus, pós-Jesus, nós somos chamados os mesmos espíritos, dentre os quais o mal predomina. Esta é a condição para estar encarnado na Terra. Ser um espírito que pensa o mal e, mais do que pensá-lo, o pratica, sob as mais diversas justificativas. Nós agimos no mal. O bem pode ocupar um espaço diminuto na nossa agenda, porque no princípio estamos ali. A quem vamos prejudicar? De que forma vamos levar vantagem? Quem há de nos ceder? O que temos condições de reivindicar? As criaturas são categóricas em apresentar um rol imenso do que acreditam ser os seus direitos e não cumprem coisas elementares, quais sejam os seus deveres. Deveres simples, como o de manter a comunidade em que vivemos limpa. Deveres tão simples. Era só não fazer, não jogar, não sair para passear com um cachorro, sem ter como recolher eventuais dejetos que o cachorro deixa pelo caminho, transformando as nossas calçadas numa sujeira imensa, reclamando da calçada do vizinho e tendo a sua sem nenhum tipo de cuidado, não acondicionando lixo, não separando o lixo que tem uma destinação orgânica daquele que não a tem, não economizando na energia. Olha, quer que eu vá adiante, eu vou embora. Mas é uma loucura, porque eu estou falando aqui do meu dia, não tenho cachorro, mas estou falando aqui do dia. Agora percebo a presença dos cachorros pela rua, né? Quando caminho. É uma questão da gente parar e refletir. O mundo onde predomina o mal, será assim? Não, não será assim, porque está lá de volta. Vamos aqui, na nossa leitura mais que obrigatória. Esse mundo permanecerá estacionário? Não, avançará. E quando saem daqui, os espíritos estão em alguma região circunscrita, determinada do espaço? Não, estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando. O pessoal que veio pela primeira vez, Leopoldo agora vai embora. Sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. E sendo lúcidos, já nos antecipam o que André Luiz mais tarde vai em minúcias descrever. Nem todos podem ir a toda parte, porque as regiões mais elevadas são interditas,
são proibidas aos que não demonstram elevação. Em Os Mensageiros, que acabamos de estudar num grupo de 60 pessoas na primeira semana de janeiro, durante 5 noites, tivemos a chance de descobrir isto. As interdições que fazem com que os espíritos ainda apegados à terra, pasmem, nem dela saiam, continuando aqui, provocando aquilo que na questão anterior nós já havíamos notado. Há uma constante reação entre os mundos dos que estão encarnados e dos que saíram da realidade encarnatória. É por isto que as nossas ações têm que ser pautadas no bem, ainda quando julguemos que ninguém nos observa, porque somos permanentemente observados. Quando nos imaginarmos sozinhos, ativemos a visão espiritual para ver a comunidade que nos envolve. E é uma comunidade sintonizada com os nossos pensamentos. Para o plano físico, a comunidade sintonizada com as nossas opções está sempre manifestada. Quem gosta de show vai chegar numa casa onde eles são apresentados e vai encontrar uma multidão. Vai dizer, mas todo mundo pensou em vir aqui hoje? Sim, todo mundo gosta desse mesmo tipo de música. Geralmente é clássica, né? Aquela bem executada. Ficar quieto para não criar problema. Mas já pensei, então já plasmei. Só não verbalizei o que veio aqui na minha mente nesse instante. O sujeito vai ao shopping e de repente pensa, mas a cidade inteira veio. A cidade inteira veio. A cidade inteira está lá, disputando um espaço e fica passando pelas vitrines, sonhando com o que vai comprar para depois amontoar mais tarde. Está cheio daquilo mesmo em casa, mas ela continua passando. Olha, eu queria tanto um desse. É verdade. E aí passa a justificar os dias, as noites, em busca daquilo. Puxa, por que a gente não consegue a mesma coisa do ponto de vista espiritual? Eu quero ser melhor, eu não vou dormir enquanto eu não for melhor. Hoje eu tenho que praticar o bem. Nossa, eu não vou mais falar de ninguém. A minha boca vai ficar cerrada. Ou eu falo bem das pessoas ou eu não falo nada. Dura 15 segundos, mas dura esse desejo. E depois aí o sujeito volta na real. Caiu e já está ali pregando a boca em todo mundo. Quando o sujeito critica os próprios pais, você percebe que o mundo acabou. Porque se temos que ter para com os nossos pais, é sempre um sentimento de reverência, de respeito, de valoração. Afinal de contas, renunciaram a si mesmos para que pudéssemos ter algo, para que pudéssemos aprender algo. Nas experiências do magistério, é comum encontrar na universidade. Hoje esse número vai decaindo, mas como eu leciono já há um certo tempo, não é preciso dizer quanto, me lembro que no início, quando a gente perguntava aos alunos sobre o nível de instrução dos seus pais, vários deles diziam, tem apenas o fundamental. Nem o fundamental concluiu. E eu perguntava isso malandramente, porque a gente precisa ter argumentos, né? E depois eu perguntava, mas quem ajuda você a pagar aqui? Ah, meu pai não só ajuda como paga. E por que você falta na aula? Nossa, professor, você não paga. O seu pai não teve a chance. Por que você não valoriza? Nunca pensei nisso, então está na hora de pensar. Porque aquele coitado que está lá assistindo a TV no escuro, para poder economizar um pouco no consumo da energia, e vir ajudar a pagar o preço da mensalidade aqui,
Imagina que você é homem o suficiente para honrar o compromisso com ele assumido de aqui estar. E não é só de corpo. Então é hora de pensar, de refletir. Nós temos compromissos. Imagina o Pai de todos nós, que nos deu a oportunidade de uma nova reencarnação. E nesse paralelo, nós podemos pensar o quanto temos sido alunos gazeteiros, filhos relapsos, descompromissados, apesar de mensageiros que não se cansam de vir nos dizer: pratiquem o bem, façam o bem, sejam melhores, cresçam, não reclamem, ajustem-se. Quem temos sido nós? Os filhos relapsos, que na hora da aula, na hora do testemunho da lição, jogamos tudo para baixo. Nos portamos como crianças, mas não somos mais espíritos infantis. Estar no mundo de expiação e provas significa para o espírito revelar alguma maturidade. Eles se comprazem na prática do mal, somos nós. Daí porque diante do Pai que nos oferece a oportunidade reencarnatória, qual é a resposta que ofereceremos no instante que tivermos que apresentar o nosso desempenho quando da desencarnação? Agiremos como Sócrates? Conseguiremos ter a serenidade do mestre de outrora, que dizia: a alma subsiste após a morte e mantém íntegra a sua atividade, o seu pensamento. No mundo inteligível, ela pode contemplar as coisas em si e assim dar demonstração daquilo que fez com o que lhe foi dado de oportunidade. Pensemos, reflitamos. O homem está na terra, meus amigos, com um propósito muito claro, e nós sabemos qual é. Se tivermos dúvida, recorramos aos bons espíritos, recorramos às lições de Jesus, recorramos às advertências permanentes que eles nos endereçam, no sentido de que cresçamos, no sentido de que sejamos criaturas efetivamente compromissadas em dar um retorno das nossas experiências. E ao voltarmos à realidade mais ampla, aquela que preexiste, que é a razão de tudo, nós, notadamente os espíritas, não teremos do que nos esquivar, porque contas haverão de ser prestadas e nos perguntarão: o que foi feito dos momentos de lição? Como você aplicou o conhecimento aurido nesse estágio? Qual foi a sua conduta diante de coisas simples? Não podemos esperar mais para dar essa nossa resposta definitiva, afirmativa. Fui um aluno esforçado. Tentei superar todas as minhas próprias limitações, mas fui coerente, fazendo permanentemente tudo o que estava ao meu alcance para ser melhor. Não vou conseguir o êxito pleno? Evidentemente que não. Na Terra, mundo de expiação e provas, os espíritos que quiserem progredir e vê-la progredir, se prepararão para um mundo de regeneração. E o mundo de regeneração é um mundo onde o processo de depuração persiste, mas onde o espírito tem condições de refletir mais acerca de como eliminar da sua trajetória o mal. Os bons espíritos são pelo nosso êxito. Jesus,
Sócrates, Platão e outros grandes que aqui nos referimos, de há muito trabalham para que a humanidade progrida. Saibamos dar satisfações através do nosso êxito, do nosso empenho, da nossa dedicação. Jesus nos abençoe.